Olá, gestores! Hoje nós estamos aqui com mais um episódio muito especial do Gestão em Pauta. O tema que hoje nós vamos conversar é por dentro das leis que sustentam o trabalho escolar. E eu convidei a nossa querida professora Fátima Schweire, que é especialista na parte de legislação escolar, para estar discutindo aqui com a gente, debatendo, dialogando sobre as leis que sustentam a nossa escola. Professora Fátima, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, nossa, estou lisonjeada com esse convite, poder contribuir aqui com todos. Com certeza. A professora Fátima já faz um trabalho com a gente aqui do Colégio Modelo. Eu digo para vocês que eu fiz uma pós-graduação com ela praticamente, porque a gente aprende a cada encontro, cada 15 dias estamos juntas, né, professora? E a professora Fátima vem cada vez mais, contribuindo para a minha gestão e para todo o cuidado que a gente tem da parte burocrática de uma escola. Então, cada 15 dias nos reunimos, é um aprendizado muito grande. E hoje a professora Fátima está aqui para, inclusive, falarmos para todos os gestores sobre a importância das leis. Professora, eu gostaria que você contasse um pouquinho brevemente sobre quem você é, sobre o seu trabalho com as escolas nessa consultoria, como que você chegou a fazer esse trabalho, o quanto você contribui com as escolas. Bem, eu sou a Fátima, eu sou vocacionada para a educação. A minha formação inicial foi em letras, língua portuguesa e língua inglesa. Eu comecei a minha vida como professora de sala de aula, desde o maternalzinho até o ensino médio, tanto na rede privada quanto na rede pública. Eu tive uma caminhada bem gostosa com alunos que eu carrego no coração até hoje. E tive uma grande oportunidade ao ser convidada no início, vamos dizer assim, depois de 12 anos de sala de aula, a ingressar no Núcleo Regional de Educação, daqui de Curitiba, que é um braço da Secretaria de Estado da Educação. E esse período foi muito rico, onde eu adquiri muito conhecimento sobre justamente tudo que está por trás do que é necessário para uma escola funcionar, que é a legislação de ensino. Embora eu tenha tido a formação em letras, então meu caminhar sempre foi sala de aula. Ao ingressar no núcleo regional, essa oportunidade me trouxe a enxergar a importância da gestão e do conhecimento com relação ao objeto do trabalho de uma instituição de ensino, que está por trás, que é a legislação de ensino. E a partir de então procurei me aprofundar, tive muitas oportunidades na Secretaria de Estado da Educação, estudando legislação, fiz pós-graduação em gerenciamento e planejamento educacional e tive uma caminhada bem importante até pedir uma aposentadoria proporcional. E nesse meio tempo fui convidada pelo Cinep Paraná para responder pela assessoria pedagógica do Cinep, onde também tenho tido oportunidades riquíssimas de aprendizado e de enriquecimento, de vida e de estudo. Então, esse crescer no dia a dia, essa troca de conhecimento, essa troca de energia, esse interesse mútuo em ver um país com uma educação de qualidade e essa emoção de estar dentro de uma escola, e perceber que o grande movimento de mudança de uma sociedade, ela começa com a educação. Então, cada vez que eu venho aqui, a cada 15 dias, eu venho, eu me emociono com as coisas boas que você traz, eu me emociono com a oportunidade de poder contribuir, tenho crescido bastante com as nossas reuniões quinzenais. E venho pedindo para que Deus me inspire para que eu realmente agregue, que eu traga contribuições bem positivas. Então, fico muito alegre de poder, estar aqui. Olha, professora,
realmente, né, todo esse teu aprendizado é para nós também um grande aprendizado com a sua contribuição. Eu digo que depois de professora Fátima, me tornei outra gestora. A gente só tem que agradecer. Que delícia. Né? Então vamos lá. Professora, quais são as principais leis que regem o funcionamento de uma escola no Brasil? Bom, a principal delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que a gente considera como lei a Constituição Federal. Então nós temos as leis e depois nós temos as normas infralegais, que são leis, né, resoluções, portarias, que norteiam também o trabalho na gestão. Por que é tão importante gestores e professores também conhecerem essas leis? Porque a gente conversa com alguns profissionais da comunidade escolar e muitas pessoas acreditam que nós fazemos escola como nós queremos, né? Hoje mesmo eu estava com os meus alunos do 9º ano e eu explicando para eles sobre o ensino médio e eu trouxe as leis que regem esse novo ensino médio, né? Essa última instrução. E eu comentei com eles, eu falei, olha, nós não fazemos escola do jeito que nós queremos. A Flaviana quer que a escola seja assim, a gente segue algumas orientações. E a gente percebe, professora, nesse mundo educacional, que são poucos os educadores que conhecem dessas leis, entendem essas leis. O quanto é importante o gestor e os professores conhecerem dessas leis para que o trabalho tenha qualidade. Flaviana, você traz uma verdade muito verdadeira. Muito real, né? Muito real. A gente percebe que realmente o desconhecimento do que faz uma escola acontecer é bem, sabe, é bem preocupante até, porque nada na escola pode estar sendo improvisado. Uma escola, ela tem autorização de funcionamento, ela tem reconhecimento para os cursos com terminalidade, como 9º ano ensino médio. Esses atos regulatórios são renovados. Ela tem um projeto político-pedagógico, ela tem um regimento escolar e com ao construir esses documentos, que são construídos à luz de toda uma legislação, as normas legais e as normas infralegais, é que regem a escola. Então, nada pode ser improvisado. E nós percebemos que esse desconhecimento leva muitas vezes a gestão incorrer em atos que não estão amparados legalmente. Eu gosto sempre, porque a gente sempre conversa sobre isso, eu acho que eu vou citar um exemplo que nós já conversamos anteriormente. A inclusão, por exemplo. Nós temos a inclusão já com toda uma determinação e uma exigência legal desde a Constituição de 1988, desde a LDB, que é de 96. E ainda escutamos sustos de gestores ao perguntarem, eu tenho que incluir como eu tenho que incluir, eu sou obrigada a incluir? Nós percebemos também que quando a inclusão começou a bater a porta da instituição de ensino, as famílias vinham com a legislação embaixo do braço, conhecedores de toda a legislação e de todos os seus direitos. E a instituição se via refém dessas famílias por desconhecerem a legislação. A legislação é que faz com que a escola aconteça. Como eu, gestor, desconheço em muitas situações o meu objeto de trabalho, naquilo que eu tenho que pautar para organizar a minha instituição. Outra situação que eu acho bem interessante, já faz bastante tempo, sobre projeto pedagógico ou projeto político-pedagógico,
e regimento escolar. É um passado distante, mas não tão distante assim, quando os regimentos escolares e as propostas pedagógicas, elas encontravam-se engavetadas. Lá em 2006, 2007, com a implantação do ensino de 9 anos, né, que foi em 2006, que, nossa, pasmem, que começaram a perguntar, nós temos regimento, nós temos propostas, cadê nossa proposta pedagógica? Cadê nosso regimento escolar? Que já eram de anos super ultrapassados, que não condizia mais àquele momento que a escola estava vivendo, aquela identidade, né? Exatamente. Então, esses regimentos e esses projetos, né, hoje nós chamamos de projeto político-pedagógico. No projeto, embutido no projeto político-pedagógico, encontra-se a proposta pedagógica curricular. Nossa, nós temos um regimento, nós temos um projeto político-pedagógico, o regimento vai nos assegurar, enquanto legalidade, de ações que serão tomadas, de decisões que serão tomadas. Então, esses documentos, hoje, eles devem obrigatoriamente, por exigência do nosso sistema de ensino, serem renovados a cada 5 anos. E é importante envolver a comunidade, é importante fazer uma visita, reler todo o aspecto de legalidade que sustentam esses documentos, porque a lei a gente tem que estar com ela, né, buscando todos os dias, consultando a todo momento. Nós não vamos ter a legislação, né, sem conhecedores assim, sem que não precisemos consultá-las. Mas a gente tem que saber aonde consultar e o que consultar. Em que momento vamos precisar sempre recorrer aos aspectos da legislação. Outra situação que eu acho bem importante também, Flaviano, conhecer a organização da educação brasileira. Como é que funciona? A gente escuta assim, aqui no Paraná, né, o núcleo mandou fazer. O núcleo está cobrando. Né? Mas o que é o núcleo regional dentro dessa estrutura organizacional? Dentro da educação brasileira, ela está organizada na LDB. Então, nós temos o MEC e temos o Conselho Nacional de Educação, que normatiza toda a legislação para o território nacional. Então, Conselho Nacional, cada estado tem o seu conselho estadual. E cada estado também, com os seus municípios, aqui no Paraná nós temos, se não me engano, nesse momento, 22 conselhos municipais de educação. Então, onde existe conselho municipal, nós temos daí também para os sistemas municipais de educação, com os seus conselhos municipais de educação. Os conselhos municipais, eles não são hierarquicamente submetidos ao conselho estadual, não, cada um dentro da sua esfera de autonomia, porque compete ao Estado o ensino médio e os anos finais do ensino fundamental, conforme a LDB, e aos municípios a educação infantil e os anos iniciais. Mas esses sistemas, eles normatizam a partir do que está determinado pelo Conselho Nacional de Educação, que baixa suas resoluções a partir das leis. Por exemplo, a nova lei do ensino médio. Então, a partir dessa nova legislação, nova lei do ensino médio, o Conselho Nacional organizou, através de um parecer e de uma resolução, a norma para todos os conselhos estaduais de como organizar esse novíssimo ensino médio. Então, é todo
um arcabouço legal que deve ser dominado por gestores, coordenadores e professores. Sim, senão a gente fica sem identidade, inclusive para a própria comunidade, para os pais, para os nossos alunos, né? Entender todo esse processo. A professora falou algo que eu quero reforçar aqui. Renovamos os nossos documentos há 5 anos. Então eu faço uma pergunta para você, gestora aí de casa. Quanto tempo você não renova, não olha, não estuda, não analisa os seus documentos, o seu regimento escolar, sua proposta político-pedagógica da sua escola, como que estão os atos realmente de renovação? Porque 5 anos hoje, professora, muda tanta coisa dentro da escola que eu, mesmo estando atualizada, quando eu preciso voltar para esse documento, eu falo, a gente já não faz mais assim. A gente já não tem mais esse olhar, reorganizamos de uma forma diferente, pensamos em algo diferente. E esses documentos, eles têm que ser vivos dentro da nossa escola. Eu sempre digo assim, se alguém chegar aqui e falar, quero conhecer a sua escola, né, 100%, eu vou entregar esse material na mão deles para uma leitura e ali tem que estar escrito quem é a minha escola, né, o que está tudo registrado. Olha, pessoal, nós tivemos vamos dizer, uma primeira aula, né? A professora Fátima já nos deu aí uma introdução, uma aula belíssima sobre, né, quais são esses documentos, essas leis, a importância dessas leis e a importância nossa como gestores de ter esse conhecimento para poder estarmos ali atualizados com a nossa escola. Mas não para por aqui. Nós vamos encerrar agora esse primeiro episódio e vamos voltar com o próximo episódio falando um pouquinho mais sobre esse trabalho que nós gestores devemos ter constantemente na nossa escola, esse olhar por essas leis, esse atento. E eu também tenho algumas experiências para trocar, né, com alguns gestores sobre como a gente conseguiu também mudar muitas coisas na nossa escola e nos tornarmos uma escola de referência quando nós também mergulhamos nesse mundo burocrático e estamos pautados por essas leis. Então, professora, agradeço por enquanto. Não percam, pessoal, nós aguardamos vocês para o segundo episódio para a gente falar sobre documentação escolar com a professora Fátima Schwerer. Não percam o episódio 2.